Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 44 minutos e teremos agora a participação especial do deputado Carlos Avalone, deputado da Assembleia Legislativa, que preside 2 comissões permanentes e também atuou em CPIs importantes. Então, bom dia, deputado, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente quando vocês me elegeram como o quarto membro da bancada. Então, eu estou aqui firme. E vim no dia do meu aniversário, então eu estou feliz da vida aqui, agradeço aí o convite e estou à disposição de vocês. Bom, então assim eu desejo vida longa ao senhor, deputado. Muito obrigado, Luciana. Bom, e vamos falar de um tema que eu particularmente aprecio muito, o meio ambiente, já que o senhor preside a Comissão de Meio Ambiente na Assembleia Legislativa. E o Pantanal Mato-Grossense foi pauta há muito tempo já, mas avanços a gente pode entender que assim podem ter no Pantanal Mato-Grossense. A gente sempre fala sobre a geração de emprego, de renda, de trazer mais dignidade ao pantaneiro. Nós, infelizmente, aqui noticiamos, a destruição, a degradação daquele bioma e o mundo todo fica de olho e a impressão que dá é que os brasileiros não dariam a mesma importância para esse bioma. Então, eu gostaria muito de saber, deputado, se existem aí programas para o Pantanal de recuperação da renda, falando principalmente sobre a pecuária. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer que às vezes a gente participa de alguma coisa na missão que a gente está cumprindo, no meu caso como deputado estadual, com muita honra, e que valem o mandato todo. A notícia que nós vamos discutir aqui, falar sobre o pantaneiro, é uma dessas notícias. Ela vale um mandato, porque quando nós assumimos a Comissão de Meio Ambiente, nós entramos na hora do maior incêndio florestal que o Pantanal teve notícia. Mais de 2 milhões de hectares foram degradados, foram queimados, os animais morreram, a economia pantaneira foi massacrada e a economia pantaneira vem sendo massacrada com o decorrer dos tempos. Nós vamos assistir, em uma outra rede de televisão, uma novela reprisada sobre o Pantanal. Ela vai começar em poucos dias. E lá nós vamos levar um susto, porque quem não tem idade para ter assistido a primeira, como a Luciana, que é muito nova, vai perceber claramente que lá fala de um Pantanal que tinha 100 mil cabeças de gado cada propriedade, que tinha uma riqueza espetacular. O pantaneiro chegando no Rio de Janeiro, no hotel Copacabana Palace, e hoje não tem pantaneiro com dinheiro para chegar no hotel Copacabana Palace para se hospedar, vivendo da pecuária no Pantanal. Hoje tem 10 propriedades, mais ou menos, que tem mais de 7 mil cabeças de gado. E a realidade do Pantanal é completamente diferente. E esses incêndios florestais têm muito a ver com essa degradação da economia pantaneira. Porque, na realidade, as propriedades foram sendo divididas, depois a falta de condições de trabalhar a pecuária pantaneira fez com que algumas fazendas fossem abandonadas e aí se acumulou muita coisa no Pantanal e os incêndios vieram e devastaram tudo isso. Nós começamos um trabalho de recuperação e fizemos isso tecnicamente. Propomos à Assembleia e à SEMA junto a contratação da Embrapa Pantanal Corumbá para que a gente pudesse preparar um estudo de pesquisa da pecuária pantaneira que servisse para elaborar notas técnicas, recomendações para que a gente pudesse trabalhar políticas públicas para o bioma e para a pecuária do bioma Pantanal. Então, o que nós vamos receber hoje da Embrapa, às 5 horas da tarde, você vê, no dia do meu aniversário, um presente que não podia ser melhor, estes estudos que ontem foram apresentados à Comissão de Meio Ambiente. Foram apresentados pela Embrapa e pelos pesquisadores. Os pesquisadores fizeram uma apresentação para nós do que está nesses estudos. Acompanhados eu estava da secretária Maureen, secretária da SEMA, e da secretária adjunta, a Lilian, que nós discutimos estas recomendações. E o que ela faz de diferente que nos deixa tão empolgados? Participaram também o Sindicato Rural de Poconé, participaram o AFAMATO, a Acrimate e várias entidades, OAB, participaram de um momento fundamental. A Embrapa está trazendo recomendações para que
a gente possa voltar a ter a limpeza dos pastos no Pantanal, que a gente possa colocar graminhas diferentes no Pantanal para que a pecuária se recupere. Nós vamos falar sobre a utilização do fogo frio, como é chamado, que é o fogo em época de chuva, para poder fazer a limpeza dos pastos. E vamos começar a dar uma nova vida ao Pantanal e à pecuária pantaneira, porque Mato Grosso do Sul já tinha muitas dessas ações sendo feitas. E se você for ver a pecuária, principalmente em Corumbá, lá, e eu fui no ano passado, na época dos incêndios, você vê uma outra realidade. Por que a pecuária no Mato Grosso do Sul pantaneira está melhor que a pecuária no Mato Grosso? Isso está acontecendo porque a própria Assembleia, em anos passados, fez legislações que acabaram amarrando, bloqueando, não permitindo que a atividade pantaneira, que foi quem preservou o Pantanal. O Pantanal não é o bioma mais preservado do mundo, por acaso, é por causa do homem e da mulher pantaneira, das pessoas que estão lá cuidando. E de repente nós trancamos isso. E isso está sendo mudado a partir de hoje. O deputado, pelo que o senhor diz, então, por culpa de uma legislação excessivamente ambiental, é que o Pantanal passou a ter problema e agora vai haver um movimento contrário de dar uma relaxada nisso? É isso para a gente entender? Eu não queria usar o termo excessivamente ambiental, porque parece que nós estamos contrapondo legislações que tinham a intenção de preservar o meio ambiente. Eu prefiro dizer que sempre existem exageros, às vezes, e falta de ouvir o homem pantaneiro. O que nós cometemos de erro no passado foi que, ontem mesmo, o deputado Allan Kardec, na nossa comissão, ele falou num outro momento sobre a questão quando você está fazendo um curso de uma especialização em doutorado, uma pós-graduação, um doutorado, e você tem que usar a questão empírica, que é o quê? Ver o que quem está no ambiente tem de história, quem está lá há 200 anos. Eu acho que faltou no passado ouvir os 200, 300 anos da história pantaneira. Faltou entender que o Pantanal é um lugar que tem um cavalo, que é o cavalo pantaneiro, que ele tem o casco para poder ficar 6 meses embaixo d'água, que tem o pulmão, que ele tem que colocar a cabeça embaixo d'água para comer a graminha, então ele tem um peito dilatado. Quer dizer, um meio ambiente, um espaço, um bioma que tem um cavalo adaptado a ele, é porque é um bioma diferenciado. Quem tem que ser ouvido é o homem pantaneiro. Em cima dessas experiências seculares é que você cria a legislação. E eu percebo que no passado se ouviu pouco o homem pantaneiro. O que nós fizemos agora, e a Embrapa está de parabéns com a SEMA. O trabalho que a Embrapa fez, ela veio em loco, no meio da pandemia. Um trabalho espetacular. Eles dizem que tem, eu não sei se é 7 ou 11 pantanais dentro do Pantanal Norte de Mato Grosso. O Pantanal de Poconé é diferente do Pantanal de Barão de Melgaço, que é diferente do Pantanal de Cáceres, que é diferente do Pantanal de Santo Antônio. São pantanais com características diferentes. Eles estudaram tudo isso com foco na pecuária, porque a pecuária que é a base da economia pantaneira. E o Jorge, presidente da Embrapa, disse assim: eu tenho convicção de que o gado produzido no Pantanal, com tudo que nós estamos apresentando neste trabalho, vai ser uma das carnes mais valorizadas do mundo, por causa do rastreamento dos bezerros, por causa de uma série de coisas que nós vamos agregar a tudo isso. Então, nós estamos muito esperançosos nesse trabalho que está sendo apresentado hoje. O Raul, presidente do Sindicato Rural, a equipe da FAMATO, o Rodrigo da Acrimate, todos fizeram depoimentos ontem muito fortes de esperança. Esperança que agora, a partir do dia 10 de março, nós vamos nos reunir todos. Eu recebo o material hoje, eu e a SEMA, nós vamos distribuir para as entidades e no dia 10 nós nos reunimos para preparar os decretos, para preparar as recomendações para que o povo pantaneiro, para que o empresário pantaneiro, para que o pecuarista pantaneiro possa ter orgulho de novo de estar lá. Eu fico até arrepiado quando eu falo isso. Eu morei 1 ano e meio lá em Poconé. Eu tinha um compromisso de tentar ajudar e concluir num período. Este assunto me deixa extremamente emocionado. Deputado, esse plano de recuperação do Pantanal envolve exclusivamente a pecuária ou inclui outras atividades produtivas, como, por exemplo, lavoura ou até lavoura de soja? Isso está incluído nesse plano? E não o garimpo está, também, o garimpo, incluindo aí dentro do pergunta Daniel, como é que fica o garimpo? Ok. Não está, nós estamos tratando especificamente nesse estudo, nesse trabalho da pecuária, atividade pecuária, esse que é o projeto que está sendo apresentado hoje.
A questão da agricultura, nós temos uma legislação que proíbe a agricultura na bacia do Alto Paraguai. Então, não tem chance nenhuma de se fazer agricultura na bacia do Alto na região alagada da bacia do Alto Paraguai, na área alagada da bacia do Alto Paraguai. É sem chance de ter agricultura lá. Então, as notícias que saíram de que o projeto 03, que foi apresentado no início desse ano, e foi divulgado, que ali permitia plantar soja no Pantanal, é inverídico. Não existe, não está no projeto, não tem esta preocupação. Fiquem tranquilos, porque, primeiro, é proibido por lei. Segundo, se fosse autorizado, não tem maluco que iria plantar soja no Pantanal, na área alagada, porque não tem condições nenhuma disso acontecer. Teria que drenar o Pantanal, o que seria inviável, não tem nada normal nisso. Então, assim, essa é uma notícia inverídica. Não existe soja no Pantanal, não tem lei que permita isso e nós não aprovamos isso e nunca aprovaríamos. Deputado, do Pantanal eu queria ir para o Lago de Manso por conta dessa grande polêmica que se instalou no Legislativo. Eu estou falando em relação ao projeto que 2 deputados apresentaram de repovoamento de espécies no Lago de Manso para conter os ataques de piranhas. Só que houve agora uma decisão da SEMA emitindo até um parecer técnico dizendo que não seria a solução para conter as piranhas o repovoamento de alevinos, por exemplo. Ela considera que poderia trazer até um desequilíbrio da ictiofauna naquele lago. E aí eu gostaria de entender essa situação do ponto de vista do contrato de Furnas, porque parece que não há o cumprimento. Como assim a SEMA emite uma nota técnica dizendo que não é solução para conter o ataque de piranhas, mas isso já era previsto porque mudou o curso do rio, agora ele fica parado, digamos assim, e antes tinha já um movimento maior, mas por conta de usina acabou mudando o curso e a velocidade dessa água. O que fazer então? Esse contrato não é fiscalizado porque o contrato estabeleceu que Furnas deveria colocar no lago 1.200.000 espécies todos os anos. É uma conta cara. Existe uma certa proteção a Furnas, deputado, porque fica essa impressão de certo modo. Bom, primeiro, por parte do governo não há esta proteção a Furnas. Na realidade, Furnas ganhou, teve uma liminar favorável a ela, que permitiu que ela pudesse ter a licença de operação. Então, o trabalho que quando a SEMA faz para que possa apresentar e dar a licença de operação, que é renovada a cada 5 anos, ela exige e fiscaliza algumas ações que estariam no projeto inicial. Só que ela não deu a licença e pediu essa fiscalização, e o que aconteceu? Furnas foi à justiça e ganhou uma liminar, que já foi derrubada, ou que já se extinguiu em 2017, 18 ou 19, e agora sim, Furnas, a SEMA está fazendo essa fiscalização. Acontece que durante todos esses anos de Manso, nós estamos tendo esses problemas, e a solução não acontece. Então, a Assembleia, a política é isso, ela entra para tentar resolver um problema que já está há 2 décadas aí e não se resolve. Então, o que os deputados Eliseu e Janaína fizeram? Apresentaram uma proposta de lei de peixeamento, de colocar peixe no rio, mas com outras atividades também, não só isso naquela lei. E a SEMA, ela entendeu que algumas coisas que estavam no projeto de lei poderiam ser melhoradas. E aí o deputado Dilmar Dal Bosco pediu vista do projeto, isso que causou a polêmica, porque ela já tinha passado pela Comissão de Meio Ambiente, nós já tínhamos analisado lá, a Comissão de Meio Ambiente já tinha feito 3 modificações combinadas com os 2 deputados, junto com os deputados e os empresários de Manso, e já estava na fase de votação. Então isso criou-se uma polêmica, e nós, com esse pedido de vista, eu pedi para voltar para a Comissão de Meio Ambiente. Ontem tinha esta reunião que nós acabamos de falar aqui, e nós, no segundo momento, trouxemos, a secretária já estava lá, e nós começamos a discutir com eles. Teve muito embate, muita discussão, mas no final houve consenso. Primeiro porque a SEMA não conhecia as emendas colocadas na Comissão de Meio Ambiente, ela desconhecia essas emendas. Então parte dos problemas já estava resolvido com a emenda que nós fizemos no meio ambiente. E se pediram para se colocar mais 2 ou 3 emendas, que foi concordado pelo deputado Eliseu, que é o autor, pela deputada Janaína, e agora em conjunto vai se preparar essas 3 emendas e na próxima reunião ela volta para ser votada. E ali foi dito que há preciso fazer uma transposição de piranhas, coisa que eu nunca tinha ouvido falar,
Furnas fala também que no contrato de Furnas fala que ele tem que montar um laboratório que nunca montou. Quer dizer assim, então tudo isso está sendo discutido e eu acho que esse projeto de lei, quero parabenizar os deputados Eliseu, Janaína e o deputado Allan Kardec, que tem um outro projeto de peixeamento também para outras áreas, que foi discutido lá também, por estar preocupado com esta ação fundamental, porque não adianta ficar discutindo a pesca, proibição ou não, se não tiver peixe no rio. E agora estas ações são ações proativas, para que a gente possa aumentar a quantidade de peixe nos nossos rios. Vamos, Kleber Lima, de política partidária? Vamos, ou você tem mais questões eu quero voltar ambientais? ainda no Pantanal. O senhor já falou da agricultura extensiva, da soja particularmente, que tem outra... A legislação que proíbe hoje é federal ou estadual? Tem legislação estadual que fez essas recomendações de limpeza de pasto e tal, e alguma coisa também no Código Florestal Nacional. Tá. Tem alguma previsão sobre a piscicultura nesse estudo da Embrapa ou é exclusivamente pecuária? Exclusivamente pecuária. Nesse caso é exclusivamente pecuária. Sim, senhor. Ok. Mudando um pouco de assunto, deputado, como o senhor vê essa questão da candidatura do governador de São Paulo, João Dória, à presidência da República? Eu pergunto em relação, por exemplo, às prévias que foram feitas no ano passado. Houve aquela dicotomia ali entre Dória e Leite. O senhor acreditava que agora, nesse mês de fevereiro, quase março, o candidato do PSDB estaria ainda quase no traço, pontuando pouco nas pesquisas? Isso estava assim na mente da cúpula do PSDB ou não? Vocês imaginavam que o Dória estaria um pouco melhor, num cenário um pouco melhor em relação à presidência da República, a essas pesquisas agora? Bom, primeiro, eu acho que a democracia não é fácil de ser exercida, né? É o melhor sistema que existe, não é não é perfeito, mas quando a gente faz uma prévia, Mato Grosso votou 75% em Eduardo Leite e o Dória ganhou. A partir do momento que Dória ganhou, o Dória é o candidato a presidente. Democracia é isso, é a vontade da maioria, não é a vontade de um nem de outro. Bom, e passado esse momento, nós estamos trabalhando a candidatura do João Dória a presidente da República. Ele tem hoje 2%. Se você conversar com ele pessoalmente, como eu tive a oportunidade, inclusive nesta segunda-feira, na reunião de secretariado que eu assisti lá em São Paulo, você fica impressionado, não só pela competência, pela qualidade de gestão que ele faz em São Paulo, mas também pela confiança que ele tem nos resultados que ele teve no passado. Ele, em abril do ano que ele disputou a Prefeitura de São Paulo, ele tinha os mesmos 2%. Ele venceu prévias, foi para a candidatura e no período eleitoral ele saiu de 2% e ganhou a eleição no primeiro turno. Quando ele foi para sair para governador, a mesma coisa, ele sai para candidato a governador, ele concorreu contra o governador que estava em exercício, que era o Márcio França, apoiado pelo governador que saiu para ser candidato a presidente da República. Ele tinha 2%, saiu candidato, venceu as eleições no segundo turno. Então ele tem uma convicção de que o processo eleitoral é feito para isso. É para que você mostre aquilo que às vezes ele não está conseguindo mostrar e está concluindo na sua gestão. A gestão de São Paulo, eu assisti a reunião do secretariado, é espetacular. É uma coisa que quando você vê, você se assusta. Isso já chegou à população? Não. Os resultados da pesquisa mostram que não. A competência dele agora vai ser usar a comunicação para levar a verdade e não fake news, mostrando para a população a verdade do que está acontecendo em São Paulo. Ele tem que melhorar os dados dele em São Paulo, os números dele de São Paulo, para poder invadir o Brasil. Se ele não conseguir fazer isso, ele não terá sucesso. Deputado, minha análise, a chance dele ter sucesso é pequena, porque muito pouco tempo para fazer isso em meio a uma pandemia e agora uma quase guerra mundial, né? Mas de São Paulo para o aeroporto Marechal Rondon, para Cuiabá, para essa terra de Pascoal Moreira Cabral. Chamou a atenção ontem uma foto publicada no jornal A Gazeta de uma reunião em Brasília entre o senador Wellington Fagundes, o senador Jaime Campos, o deputado Eduardo Botelho, agora de novo presidente da Assembleia, e o ex-deputado e ex-presidente do PSDB de Mato Grosso, Nilson Leitão. O PSDB caminha para uma aliança aí com o Wellington Fagundes para ir na oposição ao Mauro Mendes. Isso passa pelo senhor? Como é que está esse assunto?
Todas as vezes que o Nilson está conversando com lideranças partidárias, como a de ontem, que você se cita, ele está falando em nome do PSDB, sim. Ele é uma liderança do PSDB, ele é da executiva nacional do PSDB, é uma pessoa do mais alto respeito e tem uma maior ligação. Aliás, faz aniversário hoje também, junto comigo. Na mesma data vai um abraço e os parabéns ao Nilson Leitão pelo aniversário. Mas o que está acontecendo, e que acontece sempre, é que, veja bem, há uma confusão das pessoas, e eu entendo essa confusão, é natural, porque veio o Wilson Santos e Carlos Avalone na base do governo Mauro Mendes. Você está apoiando o governo Mauro Mendes e está conversando para ser adversário do governo Mauro Mendes? Não tem nada de errado nisso, nem quando eu entrei para apoiar, eu não fiz negociação nenhuma para apoiar o Mauro Mendes. É porque eu tenho 60%, 70%, talvez 80% de pensamento próximo a ele. Ele foi presidente da federação, eu sou vice-presidente, fui vice-presidente dele. Nós temos uma linha de gestão muito parecida. Eu discuto um pouco na área social, divirjo um pouco nessas áreas, mas na maioria, na grande maioria, nós estamos pensando alinhadamente neste ponto. Não há compromisso eleitoral. O PSDB é um partido que disputa as eleições majoritárias no Brasil e em Mato Grosso. Então nós temos a tendência de sempre ter um candidato a governador, sempre ter candidato a presidente da República. Essas conversações que vocês estão vendo são para tentar montar uma chapa para que nós possamos liderá-la ou estar no grupo para indicar o vice, para indicar o senador. O que acontece é que o governador Mauro Mendes tem um histórico de primeiro decidir na última hora. E a decisão dele na última hora pode ser ou não ser. Já aconteceu isso. Eu era presidente do PSDB municipal. Por 7 anos, estava lá, o governador Pedro Táxi chegou a mim e disse assim, olha, eu tenho um compromisso de apoiar o Mauro Mendes na reeleição. E eu queria que vocês respeitassem esse compromisso. Nós assim o fizemos. Nós tínhamos sido adversário do Mauro, com o Guilherme Maluf, e passamos a apoiar, indicamos o secretário, e fomos com a missão de que indicar o vice dele. Quando nós estávamos sentados para indicar o vice dele, ele aparece na porta, chama o Pedro Táxi e fala assim, não sou mais candidato. Não sou mais candidato. E o Wilson Santos foi por uma campanha no dia da convenção. Esse é o perfil do Mauro. Ele é diferente. E a população, pelo jeito, gosta dessa diferença dele. Elegeu ele governador. Então, assim, eu não estou criticando o Mauro. Eu estou dizendo que ele tem este perfil. Sendo assim, o PSDB não vai ficar esperando o Mauro dizer que não é candidato ou que é. Nós estamos procurando uma candidatura do PSDB, vamos trabalhar nesse sentido e estamos conversando com todas as forças políticas para poder viabilizar esta candidatura. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio, falando principalmente aqui do Pantanal e outras questões ambientais também. Vamos aguardar então o Embrapa Pantanal fazendo a diferença, trazendo geração de emprego e renda à região pantaneira. Obrigada. Muito obrigado aí pela essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. E feliz aniversário, né? Obrigado. Vida longa. Vida longa. São 7h07, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.